Audiolivro Mãos de Luz, quarta parte, capítulo 15. Do bloqueio da energia à doença física. Dimensão da energia e da consciência. Olhando para nós mesmos de uma perspectiva mais ampla do que o que fizemos antes, vemos que somos muito mais do que os nossos corpos físicos. Somos feitos de camadas sobrepostas de energia e de consciência. Podemos sentir isso internamente. Neste capítulo, apresentaremos uma clara descrição da nossa experiência de sentimentos e pensamentos. Nossa centelha interior de divindade existe num plano muito mais elevado de realidade e de consciência avançada que o da nossa consciência cotidiana. Com alguma prática, podemos aproveitar essa consciência mais elevada. Depois que a encontramos, ela deixa de ser surpresa. Vem-nos a sensação de que, sim, eu sempre soube disso. Nossa centelha divina possui uma suprema sabedoria. Podemos utilizá-la para guiar nossas vidas, nosso crescimento e nosso desenvolvimento de todos os dias. Vendo a aura, o meio pelo qual os impulsos criativos de nossas realidades superiores se precipitam na realidade física, podemos utilizar o campo áurico para trazer de volta nossa consciência em vibração através de suas camadas na realidade da divindade. Para fazê-lo, precisamos conhecer mais especificamente o modo com que se transmite esses impulsos criativos, camada por camada, em nosso mundo físico, a fim de ajudar a criar nossa experiência diária de vida. Primeiro, consideremos outra vez o que é a aura. Muito mais do que um meio ou um campo, a aura é a própria vida. Cada camada é um corpo, tão real, tão vivo e tão ativo quanto o corpo físico. Cada corpo existe numa realidade consciente, que, de certa maneira, assemelha e de outras desassemelha a realidade física. Em certo sentido, cada camada existe num mundo próprio, mas esses mundos estão interligados e imersos no mesmo espaço em que experimentamos a realidade física. A figura 15-1 enumera os planos da realidade em que existimos e que se correlacionam com cada uma das camadas ou corpos áuricos mostrados no capítulo 7. O plano físico se compõe de 4 níveis: o físico, o etérico, o emocional e o mental. O plano astral é a ponte entre o espiritual e o físico. E o espiritual, acima dele, tem gradações de iluminação dentro de si. Como já ficou dito no capítulo 7, temos pelo menos 3 camadas em nossos corpos espirituais: o nível etérico padrão, o nível celestial e o nível quetérico padrão. A criação ou manifestação acontece quando se transmite um conceito ou uma crença a partir de sua fonte nos altos níveis para os níveis mais densos da realidade, até cristalizar-se na realidade física. Criamos de acordo com nossas crenças. Claro está que o que ocorre nas camadas inferiores também interessa às camadas mais elevadas. Para entender o processo de criar a saúde ou doença, olhemos de novo mais de perto para o modo com que a consciência se manifesta em cada camada do campo áurico. A figura 15-2 enumera os modos com que a consciência se expressa em cada camada áurica e as declarações que faz. No nível físico, a consciência assume a forma do instinto, dos reflexos automáticos e do funcionamento automático dos órgãos internos. Aqui, a consciência declara: eu existo. No nível etérico, ela se expressa em termos de sensações, como a dor e o prazer físicos. Sensações desagradáveis, como o frio e a fome, são sinais de que alguma coisa se faz necessária para reequilibrar nossa energia a fim de que ela volte a fluir harmoniosamente. No nível emocional, a consciência se expressa por meio de emoções e reações primárias básicas, como o medo,
a raiva e o amor, a maioria das quais se relaciona com o eu. No nível mental, a consciência se expressa em função do pensamento racional. Este é o plano da mente analítica linear. No nível astral, experimenta-se a consciência em forma de emoções fortes, que se estendem além do eu e do outro para abranger a humanidade. O plano astral, um mundo inteiramente diferente, é o plano em que se realiza a viagem astral. Como o descreveram as pessoas que o experimentaram, difere do plano físico das seguintes maneiras. Os objetos têm forma fluida. A luz se irradia deles, em vez de refletir-se primariamente fora deles. E para viajar, basta-se nos focalizar o lugar onde desejamos ir e permanecer focalizados nele. A direção muda com o foco, e de modo que, se você mudar o foco, mudará a direção. O poder de concentração é muito importante nesse plano. As diferenças e similaridades entre o plano físico e o astral não seriam surpreendentes para o físico, visto que as leis que governam o plano astral se fundem na lei natural que governa um meio de substância mais fina de energia, mais elevada e de vibrações mais rápidas. É evidente que essas leis se correlacionam com as que conhecemos no mundo físico. A meu ver, nossas leis físicas são, na verdade, simples casos especiais de leis gerais, as leis cósmicas ou universais que governam o universo inteiro. No plano espiritual, existe ainda outro mundo com sua própria realidade, um mundo que, do meu limitado ponto de vista, parece muito mais belo e muito mais cheio de luz e amor do que o nosso. Na quinta camada, o etérico padrão, a consciência se expressa como vontade mais elevada, com a qual queremos que as coisas se transmudem em seres, através do poder de nomeá-las e defini-las. No nível celestial, a consciência se expressa através de sentimentos mais elevados, qual seja o amor universal, isto é, o amor que, passando além dos seres humanos e amigos, chega ao amor universal a toda a vida. No sétimo nível, a consciência se expressa por meio de conceitos mais elevados de conhecimentos ou sistemas de crenças. Aí começa o impulso criativo inicial, a partir do nosso conhecimento, não o simples conhecimento linear, mas o conhecimento integrado. A força criativa primária básica inicia-se no corpo espiritual mais elevado e depois se transfere para o corpo astral. Ou podemos dizer, desde outro ponto de vista, que as substâncias e energias mais finas que existem nos corpos espirituais provocam uma ressonância harmônica no astral, que, por sua vez, provoca uma ressonância harmônica nos 3 corpos inferiores. Esse processo continua até o nível de frequência do corpo físico. O fenômeno da indução harmônica ocorre quando você fere um diapasão e outro diapasão na mesma sala se põe a soar. Cada corpo expressa esse impulso em função da sua realidade consciente no seu próprio nível. Por exemplo, um impulso criativo proveniente da movimentação espiritual no astral se expressará em termos de amplos sentimentos. À proporção que passa para as camadas de frequência inferior, será expresso, primeiro, em termos de pensamentos, depois de sentimentos específicos e, finalmente, de sensações físicas, e o corpo físico responderá automaticamente através do sistema nervoso autônomo. Ele se relaxará se o impulso for positivo ou se contrairá se o impulso for negativo. O processo criativo da saúde. A saúde se mantém quando a força criativa procedente da realidade espiritual humana é dirigida de acordo com a lei universal ou cósmica. Figura 15-3. Quando o corpo quetérico se alinha com uma realidade espiritual maior, manifesta o divino conhecimento dessa realidade. A declaração feita é a seguinte:
Eu sei que me identifico com Deus. É a experiência de identificar-se com o Criador e ser, ao mesmo tempo, individualizado. Essa realidade provoca o sentimento do amor universal no corpo celeste. O sentimento de identificação com Deus, por sua vez, cria uma coincidência da vontade individual no padrão etérico com a vontade divina, o que expressa, por sua vez, no nível astral, como amor à humanidade. A experiência do amor à humanidade influirá na camada mental e informará as percepções da realidade no corpo mental. Essa vibração no corpo mental é então transmitida pelas leis de provocação harmônica e da ressonância simpática à matéria e à energia do corpo emocional, que se expressa em forma de sentimentos. Se a percepção da realidade for compatível com a lei cósmica, os sentimentos serão harmoniosos e aceitos pela pessoa e terão permissão para fluir, não serão obstruídos. Esse fluxo transmite-se então ao corpo etérico, que responde numa harmonia natural. O resultado são sensações corpóreas agradáveis que promovem o metabolismo natural da energia procedente do campo de energia universal, necessária à alimentação do corpo etérico e à manutenção de sua estrutura e da sua função. Mantém-se também um equilíbrio natural das energias yin e yang no corpo etérico. Com esse equilíbrio, a sensibilidade natural do corpo, proveniente do fluxo natural de sentimentos, produz uma percepção aumentada das sensações corpóreas, as quais, por sua vez, conduzem à adoção de uma dieta apropriada e ao exercício. O corpo etérico saudável sustenta e mantém um corpo físico saudável, em que os sistemas químico e físico permanecem equilibrados e normais, perpetuando a saúde física. No sistema de saúde, as energias de cada corpo permanecem equilibradas e suportam o equilíbrio nos outros corpos. Assim, a saúde é mantida, isso é, saúde atrai saúde. O processo dinâmico da doença. No sistema doentio, figura 15-4, vê-se funcionar o mesmo processo redutor. Entretanto, depois que se move para fora da realidade espiritual humana, a força criativa primária se distorce e age contra a lei universal. Essa distorção sobrevém quando o impulso criativo primário se choca com um bloqueio ou distorção da energia dentro da aura. Assim que o impulso criativo primário se distorce no trajeto para as camadas mais densas dos corpos áuricos, continua a distorcer-se enquanto transmitido aos níveis sucessivos. Tenho visto distorções primárias muito altas, até na 7ª camada da aura, onde aparecem como dilaceramentos ou linhas confusas de luz. Essas distorções espirituais, sempre relacionadas com sistemas de crenças adquiridos nesta ou em outra existência, são, portanto, kármicas. Vejo o karma simplesmente como experiência de vida criada a partir de sistemas de crenças transportadas de uma existência para a seguinte até serem esclarecidas e coincidirem com a realidade maior. Uma 7ª camada distorcida relaciona-se com um sistema de crenças distorcido. Um exemplo: acredito que sou superior. A distorção afeta a camada celestial, bloqueando o amor celestial e distorcendo-o. A pessoa então pode gostar de ser superior. A luz no nível celestial, que parece muito fraca, afeta a 5ª camada do campo, que se distorce. A pessoa tentará ser superior. O nível astral responderá com o desejo de ser superior, o que causará obstruções ou bolhas escuras de energia estagnada no corpo astral. O corpo mental incutirá na pessoa o pensamento de ser superior. Felizmente, ninguém se engana a si mesmo o tempo todo,
de modo que, mais cedo ou mais tarde, o oposto acode à mente. Como não sou superior, devo ser inferior. Cria-se um impasse mental, que é também uma distorção da estrutura do corpo mental. Cinde-se a força de vida em duas correntes diretamente contrárias, e a pessoa cai numa cisão dualista. Outro exemplo do mesmo conflito. Não posso fazê-lo, e todavia posso fazê-lo. Temos aí um impasse mental estabelecido no corpo mental, expresso em energias e vibrações. Se ele não for resolvido pelo indivíduo, pode converter-se numa forma de pensamento dissociado e cair no inconsciente, influindo no corpo emocional, por intermédio de vibração provocada, como se descreveu antes, e acarretando o medo porque a pessoa não pode solucionar o problema. Esse medo, baseado na irrealidade, é inaceitável para a pessoa. Está, portanto, bloqueado e depois de algum tempo pode também tornar-se inconsciente. Já não havendo um fluxo livre de sentimentos no corpo emocional, onde aparecerão mais bolhas escuras de energia estagnada ou muito fraca, o rompimento será precipitado no corpo etérico em formas de linhas confusas ou partículas de força de luz. Já que estas são as linhas de forças, ou a estrutura de grade sobre a qual crescem as células do corpo físico, o problema do corpo etérico será transmitido ao corpo físico e se tornará doença no corpo físico. Em nosso exemplo, figura 15-4, o medo pode romper o etérico no plexo solar, causando uma sobrecarga de yin nessa área se a pessoa não for capaz de resolver o dilema. Se permitir que continue, a ruptura causará uma interrupção do metabolismo das energias químicas do corpo físico, provocando o desequilíbrio e, finalmente, a doença nos sistemas físicos. Em nosso exemplo, a sobrecarga de yin no plexo solar pode causar um aumento de acidez no estômago e, por fim, úlceras. Assim, no sistema doentio, as energias desequilibradas dos corpos superiores são progressivamente transmitidas aos inferiores, causando finalmente a doença no corpo físico. No sistema doentio, a diminuição da sensibilidade às sensações do corpo traz consigo a insensibilidade às suas necessidades, que se manifesta, por exemplo, por uma dieta imprópria, capaz de criar um circuito negativo de realimentação de novas energias desequilibradas. Cada corpo rompido ou desequilibrado exerce também um efeito prejudicial sobre o vizinho de cima. Essa doença tende a criar mais doenças. As observações feitas por mim através da percepção sensorial elevada mostram que, no número par de camadas do campo, a doença assume a forma dos bloqueios descritos anteriormente nesse livro. Energias escuras, insuficientemente carregadas, sobrecarregadas ou obstruídas. Nas camadas estruturadas do campo, a doença toma a forma de desfiguração, rompimento ou emaranhamento. Podem abrir-se buracos na estrutura da grade em qualquer camada ímpar da aura. As drogas exercem grande influência na aura. Tenho visto formas escuras de energia no fígado, causadas por drogas ingeridas em várias doenças anteriores. A hepatite deixa uma cor amarelo-laranja no fígado, anos depois de estar a doença supostamente curada. Tenho visto o corante radiopaco, que se emprega no exame na coluna, injetado no local para diagnosticar ferimentos 10 anos após a injeção, embora se suponha que ele tenha sido removido pelo corpo 1 ou 2 meses depois. A quimioterapia atravanca todo o campo áurico, especialmente o fígado,
com energia semelhante ao muco e coloração castanho esverdeada. A terapêutica de radiação desgasta as camadas estruturadas do campo áurico como se fosse uma meia queimada de nylon. A cirurgia deixa cicatrizes na primeira camada do campo e, às vezes, em todo o percurso até a 7ª camada. Essas cicatrizes, desfigurações e bloqueios só se curam quando se ajuda o corpo físico a curar-se. Se a distorção for para a esquerda, o corpo físico se curará com maior dificuldade. Quando se remove um órgão, o órgão etérico correspondente ainda pode ser reconstruído e serve para manter a harmonia nos corpos áuricos acima do corpo físico. Gosto de imaginar que, algum dia, com o maior conhecimento do campo áurico e da bioquímica, seremos capazes de fazer órgãos removidos voltarem a crescer. Sendo pontos de máxima entrada da energia, os chakras são pontos focais de equilíbrio muito importantes dentro do sistema. De um chakra desequilibrado resultará uma doença. Quanto mais desequilibrado estiver o chakra, tanto mais grave será a doença. Como se vê no capítulo 8, figura 8-2, os chakras parecem vórtices de energia constituídos de certo número de cones energéticos espiralados menores. Sobre os chakras adultos estende-se uma tela protetora. Num sistema saudável, os cones espiralados giram rítmica e sincronicamente com os outros, captando energia do campo de energia universal e enviando-a para o centro, a fim de ser usada pelo corpo. Cada cone se afina com uma frequência específica de que o corpo precisa para funcionar com saúde. Num sistema doentio, porém, os vórtices não trabalham sincronicamente. Os cones de energia que os constituem podem ser rápidos ou lentos, espasmódicos ou desequilibrados. Às vezes, se observam rompimentos no padrão de energia. Um cone espiral pode desmoronar ou inverter-se plena ou parcialmente. Essas perturbações relacionam-se com alguma disfunção ou morbidez do corpo físico nessa área. Num caso de distúrbio do cérebro, por exemplo, Shafika Karagula observou em Breakthrough to Creativity que um dos menores vórtices do chakra da coroa estava inclinado para baixo, em lugar de manter-se erguido, como seria normal. A matriz dentro do cérebro do indivíduo também mostrava brechas que a energia era obrigada a transpor. Essa brecha da faísca correspondia à parte do cérebro extirpada cirurgicamente. Em O Caso do Coração Partido, John Perracos afirma ter observado desordens nos chakras do coração de paciente com angina pectoris e coronariopatias. Em lugar de serem vórtices brilhantes, rodopiantes, os chakras se diriam obstruídos por uma substância escura e inerte. Na figura 15-5, o leitor encontrará exemplos específicos de minhas observações de chakras desfigurados. A primeira, figura 15-5a, mostra a configuração de cada hérnia hiatal que observei. O chakra do plexo solar tem 8 vórtices menores. O pequeno vórtice localizado no lado esquerdo do corpo, no quadrante superior esquerdo, parece uma mola solta. Esse desfiguramento manifesta-se em todo o trajeto até a 7ª camada do campo. A figura 15-5b mostra que a ponta de um dos vórtices menores foi puxada para fora. Observei esse fenômeno em muitos chakras. Registra-se no primeiro chakra quando se causa algum dano ao cóccix. Aparece no chakra do plexo solar quando sobrevém um severo trauma psicológico.
Muitas vezes se apresenta como trauma pós-cirúrgico num chakra da aura em que se consumou a cirurgia. A figura 15-5C é um chakra bloqueado. Todas as pessoas que sofrem de angina têm a energia bloqueada, escurecida, no chakra do coração. Nas 3 pessoas com AIDS que observei, o primeiro e o segundo chakra estavam bloqueados, como estava também o campo inteiro, incluindo as 7 camadas conforme o progresso da doença. Um chakra dilacerado, como o que se vê na figura 15-5D, era constante nos pacientes de câncer que vi. Mais uma vez, as configurações aqui enumeradas vão até a 7ª camada. O chakra pode ser rasgado e o câncer só aparece no corpo 2 ou mais anos depois. O escudo protetor é completamente arrancado desse chakra. Em pessoas com formas de câncer muito graves, tenho visto a 7ª camada arrancada dos pés em todo o seu percurso, através dos chakras 1, 2 e 3 até o chakra do coração. Uma 7ª camada dilacerada provoca a perda de grande quantidade de energia do campo. Além da perda de energia, o paciente está sujeito a todas as castas de influências externas que atuam sobre ele, não só psicológica, mas também fisicamente. O campo não repele as energias supervenientes cuja assimilação não é saudável para o sistema. A figura 15-5E é um exemplo de um chakra inteiro puxado para o lado. Tenho visto com frequência no primeiro chakra, em que as pessoas ligam sua energia ao solo, principalmente através de uma perna, sendo a outra perna fraca. Isso também costuma associar-se a um cóccix empurrado para um lado. Estou começando a achar que cada vórtice de chakra fornece energia a um órgão específico. Notei que todas as vezes que se verifica um distúrbio no pâncreas, verifica-se também um distúrbio num certo vórtice do lado esquerdo do chakra do plexo solar, logo abaixo do vórtice associado à hérnia hiatal. Ao passo que, se o distúrbio for no fígado, um vórtice diferente do mesmo chakra é afetado, perto do fígado. A figura 15-5F mostra uma desfiguração ocasionada por uma pesada e longa terapia. Depois de passar uma semana fazendo terapia de grupo com o filho, viciada em drogas, essa mulher voltou para casa com um vórtice do chakra do plexo solar acunhado, pálido, sem tela protetora e sem apresentar quase nenhuma rotação. Como eu vira o problema na semana seguinte à experiência, pude reparar a aura antes que novos danos ocorressem. Se eu não tivesse feito, a mulher acabaria tendo problemas do fígado, o órgão relacionado com o vórtice enfraquecido, ou ela mesma, de uma forma ou de outra, se teria curado. Existem inúmeras outras configurações possíveis. Muitas, como se vê, não passam de meros desalinhamentos estruturais. Tenho visto chakras realmente puxados de dentro para fora, de tamanho muito aumentado ou muito reduzido. Todos acabam redundando em doenças e estão relacionados com uma consciência de energia ou expressão da experiência e do sistema de crenças do indivíduo, como já expusemos. Em outras palavras, em cada camada do campo, a doença se expressará nesse nível da consciência. Cada expressão é uma forma de dor, física, emocional, mental ou espiritual. A dor é o mecanismo embutido que nos adverte da necessidade de corrigir uma situação, dirigindo-nos a atenção para o fato de que algo está errado e nos cumpre fazer alguma coisa nesse sentido. Se não tivermos atentado para nós mesmos antes, se continuamos a ignorar o que sabemos, desejar ou precisar fazer, a dor nos acabará ajudando a fazê-lo. A dor nos ensina a pedir ajuda e cura,
e é, portanto, uma chave para a educação da alma. Exercício para descobrir o significado pessoal da doença. Uma pergunta-chave no processo de educação para a cura é a seguinte: o que significa essa doença para mim? Qual é a mensagem que meu corpo me transmite? Como me esqueci de quem sou? A doença é uma resposta específica à pergunta: como essa dor pode me servir? Todos criamos doenças no corpo físico. Se olharmos para trás, procurando-lhe a causa original, veremos que ela tem sempre por base o fato de esquecermos quem somos. Enquanto acreditarmos que precisamos separar-nos para nos individualizar, continuaremos a criar doenças. Mais uma vez, estamos de volta ao ponto de onde partimos, a visão holística ou holográfica do universo. Revisão do capítulo 15. 1. Qual é a relação entre a doença psicossomática e a aura? 2. Qual a causa básica de todas as doenças do ponto de vista do campo de energia humano? 3. Descreva o modo com que a doença se forma através do campo de energia humano. Matéria para reflexão. Medite por alguns minutos no modo com que o processo da doença pode estar ocorrendo no seu corpo. Descreva-o. 5. Como foi que nossas crenças modelaram nossas experiências e qual é o papel que o campo de energia humano desempenha nessas criações?